já me conhece, aviso, estou de volta. Para quem não me conhece, meu nome é Rosana, apresentei o programa De Tudo Um Pouco na TV local aqui por muitos anos, um programa de variedades, invadi a casa, de muito brusquense. E hoje começamos uma nova etapa do De Tudo Um Pouco. Começamos o De Tudo Um Pouco entre amigos. Este programa, em formato de podcast, tem a intenção de levar assuntos variados para vocês, assim como diz o nome, né? Mas com um único amigo de cada vez. Nós vamos ter hoje uma companhia de um grande amigo de muitos anos, né? Que já fez parte do programa várias vezes, não neste formato, mas que tem o seu também. E vamos esquartejar, esmiuçar. Eu vou tirar dele de saca-rolha tudo o que vocês querem saber. Nós vamos conversar hoje com o meu amigo Danilo Visconti. Prazerzão em estar de novo com você, Danilo. Rosana, primeiro eu gostaria de parabenizar de novo pelo retorno, né? A gente sabe da importância que é esse tipo de programa para a cidade, né? Justamente para deixar registrado esses momentos, né, que as pessoas têm, né? Às vezes, como eu posso falar sempre no meu podcast lá, que as pessoas de Brusque têm muita coisa para contar. Né? E é uma pena que às vezes a gente valoriza o pessoal do Sudeste, né, e não valoriza pessoas da Terra. Mas, então, parabéns novamente aí por essa tua iniciativa, né, reiniciativa. E pode ficar tranquilo, estou à disposição para a gente conversar. Base, né? E estamos aí à disposição, Rosana. Pois é. Danilo, como eu disse para vocês, um amigo de velhas e velhas histórias, né, Danilo? Sempre, a gente está sempre envolvido em polêmica, né? Sempre. Eu acho que uma das primeiras vezes que nós conversamos, assim, gravando, foi na polêmica eleição do DCE, onde você ganhou como Sim. presidente, né, mesmo. do diretório acadêmico da Unifeb e não te deixaram assumir. Uhum. Né? Ali começou Sim. a história política do Danilo, praticamente, né? Rosana, assim, esse momento meu aí da vida, assim, né, fui lá, eu tinha 17 para 18 anos, Menino, né? era um menino, então, tu imagina, nós estamos falando aí já de mais de 20 anos atrás. Não conta tudo isso. Né? E evidente, eu tinha aquela visão, eu sempre tive comigo, assim, né, uma visão social. Né? Então, eu até gosto de falar... De fazer diferença, né, Danilo? Sempre tive isso comigo, sabe? Isso aí já vem de berço. Exemplo, meu pai e minha mãe, né, o seu Augusto, a dona Emilce, eles ajudaram muito o Padre Léo na comunidade Betânia, né? Então, o Padre Léo, eu cresci com o Padre Léo lá em casa, né? Então, inclusive, tocar violão, ele que me ensinou. Sim, é uma referência para nossa região, né? Nessa parte social, parte espiritual. E ele me ensinou, só para teres uma noção, da parte do violão, da parte teórica do violão, ele que me ensinou, né? Então, assim, esse gosto pela música, esse gosto pelo estudo, né? Então, eu estudei no Colégio São Luís por bolsa de estudo, graças ao Padre Léo. Então, assim, eu aí fui crescendo, fui para a Unifeb estudar Direito, né, que aí esse lado social me puxou. Estudava Direito? Estudava Direito. Mais ou menos. Estava mais envolvido em polêmica. Não, e aí eu lá com essa paixão, essa vocação do social, me levou para o Direito, e aí no Direito, evidentemente, a gente acaba tendo conhecimento, acaba tendo contato com a política, né? Então... Porque a vida é política. A vida é. Não tem como fugir disso. Rosana, assim, ó, e quem não gosta de política tá falando bobeira porque faz política sem saber. Exatamente. Né? Então, quando tu acordas, que tu pegas o jornal, que tu pegas o telefone para ver uma notícia, é política. Né? Então, quando estás conversando com a tua esposa em casa, estás conversando com a tua mulher em casa, é política. Eu acho que o pessoal confunde muito política com politicagem, né? Isso. E é isso que eu digo para ti, que assim, ó, que isso me moveu na época já, tu vê, com 18 anos, a buscar essa luta pelo social, sabe, da justiça social. Só que, evidente, imagina, um adolescente aí de 17 anos, 18 anos... Não tem força nenhuma para sim, pensar, né? Sim, não tinha. E eu fui buscar a intelectualidade mais para frente, né? Então é fácil que eu caí pro lado da esquerda, vamos dizer assim, na época, né? Só que para mim fez muito bem, sabe, Rosana? Porque me mostrou o que é uma sociedade.
Eu gosto de dizer Eu assim... acho que a gente só pode discutir aquilo que a gente experimenta, né? Danilo? Justamente, aquilo que a gente conhece. Então, o grande mal hoje, provavelmente nós vamos chegar nesse assunto, mas até para já dar um spoiler pro pessoal, o grande mal hoje da direita é que ela faz política achando que sabe fazer e achando que conhece o adversário, que é o movimento de esquerda, e não conhece. Né? Então, Muito perigoso. muito perigoso, astuto, né? E organizado. É um adversário. Eu gosto de brincar, a esquerda é praticamente o diabo, é paciente, ele espera o teu vacilo para te pegar. Se perde hoje, não está nem aí, porque daqui a pouco ele ganha. Ou seja, eles não têm pressa para as coisas. É aquela... Eu vejo a direita... Nós estamos falando sim, do sim, extremismo, né? sim, isso. Eu vejo a direita como aquele rapazinho que aprendeu a namorar, né? E quer chegar ligeiro, isso aí. não tem paciência, né? É isso mesmo. E o pessoal do outro lado, da esquerda, vai... Sim. Ganhando território, E aí tu imaginas em Brusque, sabe, Rosana, assim, nós estamos falando isso há, como eu voltei a dizer, 20 anos atrás, 25 anos atrás, que Brusque era uma cidade, é ainda uma cidade provinciana, né? É uma cidade que a direita nunca comandou. O que comandou na cidade de Brusque foi as oligarquias, não é famílias, mas não eram pessoas intelectualizadas que sabiam dizer o que é o Estado, o que não é o Estado, ou que projeto é social, o que não é. Então assim, era muito naquele... Isso, era muito naquele achismo. E Brusque foi se desenvolvendo nisso. Então, imagina, virou um terreno fértil para a esquerda também entrar. E na nossa época, imagina, universitário, estudante de direito, participante de movimento estudantil. Pronto, eu tinha todos os requisitos para estar na esquerda. Só que depois... Vou contar uma coisa para você, para testar aqui. Ninguém está ouvindo, né? Não, ninguém está ouvindo. Eu sou do tempo Arena MDB, né? Sim. Que, aliás, eu sou do tempo do regime militar. Gente, eu não vou dizer ditadura militar, porque não houve, tá? Era regime militar. Ditadura nós tivemos hoje. Sim. Não pode falar, não pode, sei lá, nem sei se eu vou voar. Sim. É o primeiro e último programa. Primeiro piloto e acabou aqui. O piloto kamikaze, né? Que pau! Mas então, eu sou do tempo do regime militar, então e a minha cidade, o pessoal que não sabe, eu sou de Santos, sou natural de Santos, São Paulo. E por ser uma cidade que era considerada território... área de segurança nacional, né? Era um território que demorou muito a ter direito a voto. O prefeito era indicado, aquela coisa toda. E aí tinham dois partidos, né? O Arena, que era da situação, e o MDB, que voltou a ser MDB, que era oposição. E como todo jovem, aí o governo sou contra. Sim, sim. Né? A mesma coisa... Sim. A gente tem que experimentar e ver do que gosta, que nem gosta. Não, por quê? Porque eu tenho, acho que, agora esqueci o nome do filósofo, né? Que ele diz assim que a pessoa que até os 23 ou 24 anos, né? Não for de esquerda é porque não tem coração. Se passa de 25 anos, de 30, continua de esquerda é porque não tem cérebro. Não, não, mas o que, né, se a gente for parar para refletir de fato isso... A gente tem que usar, realmente, a gente usa na primeira fase da vida adulta, a emoção. É isso. Né? Então a gente quer salvar o mundo, quer brigar pelos pobres, pelas crianças, pelos os frascos e comprimidos. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Aí depois de uma certa fase, a gente vê que essa luta é uma luta pessoal de cada um daqueles que quer encher o bolso. E assim, sabe também, Rosana, eu sempre falo assim, a diferença da esquerda e da direita, como é que eu posso explicar? A esquerda não está de toda errada na análise. Não. Isso aí, inclusive, na campanha ano passado, que eu fui candidato aqui, eu apontava isso, inclusive, nas entrevistas. Tem muita coisa que a esquerda fala que tem razão. Não, e que exemplo, seriam ótimas se fossem... O grande problema da esquerda não é o diagnóstico, é o prognóstico. Quando ela tenta aplicar o remédio para tentar curar o problema, ela mata o paciente. Então, assim, por que isso? Porque... Uma administração da dose. Isso mesmo. Aí vem autoritarismo, vem as ditaduras. Então, tu pode ver que a esquerda... A arrogância, a perseguição às pessoas. Né? Isso é do ser humano, não é da ideologia política. Não, né? Isso mesmo. É que pelo movimento de esquerda isso aflora na pessoa. Que é o movimento de direita não permite.
Por quê? Porque, exemplo, nós... Mas tem os radicais. Tem. Danilo? Só que eles não se criam. Por quê? Porque, vamos pegar assim, um sistema capitalista que é o que a gente vive, né? Partindo lá da fundação. É um sistema que permite que qualquer um cresça na vida. Sim. E também permite a miséria. É o nivelamento por cima. Isso, né? e permite a miséria. Agora, o socialismo, com o discurso social deles, eles permitem o quê? Que a pessoa vai ganhando poder, fica acima do Estado e começa a ditadura. Mas aí é que eu digo de novo. Gente, eu não estou defendendo ideologia nenhuma, nem Sim, estou criticando ideologia nenhuma. Mas o que estraga tudo é o homem. É isso. É o ser humano. Isso. E aí que entra, por isso que eu comecei essa minha fala com o Padre Léo, porque eu sou católico, Sim. né? E a gente aprende dentro da religião católica que o ser humano ele tem essa inclinação para o pecado. Sim. Então pouco importa qual Paraíso, né? pouco importa qual regime que vive, Sim. qual o ser humano é inclinação para o pecado. Então se o ser humano não tiver muito preparado, não tiver uma mentalidade muito pronta, pode ter certeza que desvirtua. Uma boa base, né? Desvirtua. Tem que ter valores familiares, que eu acho Isso que é aí. isso que está faltando em alguns momentos aqui nessa gurizada. É isso aí que está faltando. Então o que acontece? Infelizmente, pode ter o regime que quiser. Sim. Se o ser humano não estiver preparado. Monárquico, que é perfeito. Sim. Se funcionasse. Sim, no livro tudo é bonito, é muito belo. Não, o comunismo de Zhivago era maravilhoso. Justamente. Utópico. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. Utópico, infelizmente. E aí, com o passar do tempo, aí, claro, lá na faculdade, pelo fato de fazer parte desses movimentos estudantil, né? Eu bati de frente com o sistema, então fui muito perseguido na época. Inclusive, eu também estudava à base de empréstimo, né? Fui suspenso 30 dias da faculdade, consegui uma decisão na Justiça Federal para retornar. Isso. Ali com teve. A isso, a reitora. Aquela que era vitalícia? Isso mesmo, que tinha muitas brigas aí. Sim. Né? E o que acontece? Isso foi me calejando. Entendeu? Então, assim, eu fui me amadurecendo. Você foi entendendo que para lutar contra o sistema tem que fazer parte dele. E tu tens que conhecer o sistema. Exatamente. Né? De então, dentro pra fora, de dentro para fora. E aí eu me formei em Direito, né? Não parei na vida pública, não parei na vida política, né? Descobri que, de fato, a esquerda não é o que pinta, né? Que é isso aqui que nós estávamos falando agora. E, ou seja, desde 2012 para cá, que eu venho estudando a esquerda, mas não na esquerda. Estudando a esquerda para combater a esquerda. Que é o que mais ou menos o Olavo de Carvalho fazia. O que o Olavo fez? O Olavo começou o movimento dele, também no movimento de esquerda, no Partido Comunista, viu que não era aquilo ali que se pintava e começou então a estudar para combater o comunismo, que é o que mais ou menos eu estou fazendo. Sim. Só que numa outra linha de ação, numa outra vibe. Né? Então a gente tem que aprender com os acertos e os erros de cada um. Então o que eu... Eu acho que assim, a política, assim como religião, assim como estilo de vida, toda ela tem seu lado bom e seu lado ruim, assim como ser humano. Como ser humano. Né? Só que se você aproveita só o lado ruim da coisa, aí a coisa estraga toda. É isso mesmo. Né? E aí eu fui vindo, aí eu fui advogado militante muito tempo, né? Então sempre puxando por defender as pessoas, essa questão toda. Me especializei em direito criminal, me especializei em direito imobiliário. Né? Assumi em 2022, né, 2 anos como oficial substituto no registro de imóveis aqui de Brusque. Sou empresário também, tenho uma empresa de gestão de empresas e assessoria. Estou terminando uma faculdade de economia. Então, sim, eu não parei. Que horas? Quase não dá. Sim, eu gosto muito, assim, sabe, Rosana, de ler, de me aprofundar, de estudar, de conhecer. Gosto muito de administração pública, de conhecer a administração pública, né? Mas eu gosto de olhar a administração pública sob o olhar do empreendedor. Sim. Né? Que o Estado, ele precisa do empreendedor, não o empreendedor precisar do Estado. Então, toda vez que o empreendedor precisar do Estado, é porque a coisa não está andando. O Estado é um funcionário, né? Justamente. Ele tem que trabalhar para o cidadão, ele não tem que trabalhar para si. Essa inversão de valores é que está transformando esse país num caos. E detalhe, assim, uma coisa que o povo esquece, que, exemplo, o Estado tem 2 palavras, serviço público e servidor público. Aquele R atrás da palavra servidor, se tu tiras o R, fica servido. Né? Então, infelizmente, é o que está acontecendo. Só que isso não é de agora, isso nós já estamos falando aí dos últimos... Gente, nós não estamos falando nem da época da República. Isso aí é cultural. Já veio, eu costumo dizer isso, gente, sou brasileira, amo meu país de paixão, né? Que senão eu não estava aqui comprando briga com um monte de gente que deve estar me xingando do outro lado. Sim. Mas um país
que foi colonizado por prostitutas e ladrões, é complicado. Sim. E tu vai passando... Você traz uma cultura muito forte, enraizada nessa terra. E agora o que eu vejo? Eu vejo Claro que... depois vieram os Sim, sim, para sim. trabalhar Sim. e tudo mais, mas o princípio dessa terra foi de roubo. Sim. Levaram o nosso ouro, levaram as nossas pedras, levaram tudo que era bom. Sim. Eles achavam que eles levavam para a Europa. Sim. A Europa é riquíssima, tem que ser, né? Isso mesmo. É isso mesmo. Tem que ser. Nós éramos uma colônia, Saqueava, né? É isso mesmo. Não é? É. E assim nós estamos vivendo hoje. Sim. Nós estamos sendo saqueados, né, Danilo? Mudando de um polo a outro, mas a nossa Amazônia é saqueada, né? Sim. Os nossos animais são carregados daqui para Sim. fora. E aí a grande questão disso tudo, que é aquilo que a gente estava falando ali no início, como é que tu vais enfrentar esse sistema? Tu vais enfrentar com aquela mentalidade inocente de achar que, não, por exemplo, Bolsonaro, que é da direita, ganhou o governo, então agora nós temos o presidente da República, o Brasil vai ser de direita. Não vai, gente. Assim. A mudança começa de baixo para cima. E isso, o Olavo sempre falava isso, já desde lá de 2007, desde 96, 97, tem vídeos dele falando, que ele fala que a eleição é a cereja do bolo. É a cerejinha. Mas se a massa do bolo for uma massa podre, já foi. Então o que nós temos que fazer enquanto conservadores? Nós temos que ganhar o Estado, mas ganhar por dentro. Assumindo cargos importantes dentro do Estado. Isso. Então, assim, é isso que eu tô tentando passar para o Brusque. Seria tão bom, né, que se os educadores, em vez de fazer militância, ensinassem política e não politicagem. Eu não estou falando de ideologia nem de um lado, nem de outro. Eu acho que não tem que ser ensinado ideologia. Eu acho que cada um tem que ter o direito de escolha. É isso aí. A democracia é isso aí. É isso, né? Infelizmente, é impingido. É isso mesmo. Quando a criança chega numa idade da pré-adolescência, da adolescência, já a lavagem cerebral. Sim. E dentro dessa tua argumentação, nós que somos conservadores somos os taxados de autoritários. Somos os nazistas, fascistas, racistas. E é pelo contrário. Mióginos e não sei mais. Sabe? E assim, é totalmente ao contrário. Exemplo, nós conservadores, pelo fato de sermos conservadores, né, e 99% dos conservadores são cristãos, né, que é o nosso caso, então a gente respeita a crença de cada um, a gente respeita a opinião de cada um. Né? A gente só quer que a nossa crença também seja respeitada. É só isso. Aí é que tá. Tem que ser mão de duas vias. É só isso. Né, Danilo? É bem isso. Porque do mesmo jeito que eu respeito a condição de gênero de uma pessoa, ela tem que respeitar a minha. Eu já disse, outro dia eu até estava brincando com um amigo que é gay, que eu vou processá-lo por heterofobia. Porque se existe homofobia, tem que existir heterofobia. Ou não? É bem isso aí. Aí, se tu queres dar a tua opinião sobre uma situação, tu não pode. Não posso, porque eu sou homofóbica. Não posso, Criam rótulos. Eu sou racista. Criam rótulos. Não posso, porque... Não, porque se falo do gordo, sou gordofóbica. Se falo do negro, sou racista. Meu Deus, é condição... Sim. De existência da pessoa. Que é o caso daquela mulher, eu acho agora, de Pomerode, né? Que aconteceu aquele problema, que ela chamou o menino dela de alemão e... deu uma polêmica na rede social. Todo mundo trata todo mundo de alemão. Sim. Eu acho engraçado que quando meus filhos eram pequenos, não estou dizendo que isso seja certo, mas era comum, ninguém morria, nem ficava sem dormir por causa disso. Era o quatro olhos, era o vareta. Era apelidos que se dava. Não era? Sim, sim. E ninguém ficava sem dormir por causa disso, gente. Sim. Hoje você não pode falar isso aqui para uma criança que já virou bullying, né? Porque não tem nem nome em português. Virou bullying, Sim. Virou porque está fazendo massacre psicológico, aí pai já vai no colégio e quer quebrar tudo. E aí tu vê, aí no fim dessa história a gente está criando o quê? Gerações fracas. Né? Isenta, né? E tu vê, e não é à toa que essa geração que nós temos aí hoje é uma geração que é campeã em depressão, que é campeã em suicídio. Por quê? Porque ela não aprendeu a lidar com os problemas. Danilo, nunca se ouviu falar tanto
em adolescentes e pré-adolescentes que se cortam, que se machucam como Sim. nessa geração. E tu vê, isso não é até meio que contraditório? Nós estamos numa era da tecnologia, numa era da informação, do celular, né? A pessoa hoje tem acesso à informação muito rápida, Claro. muito fácil, só que ao mesmo tempo é uma era da depressão, é uma era dos problemas psicológicos das pessoas. Por quê? É muito grave. Porque, como tu falasse, infelizmente está se criando uma geração fraca. Né? Uma geração que não sabe enfrentar um problema, não sabe enfrentar uma dificuldade. Né? Então, eu fico imaginando, vamos pegar o Silvio Santos, olha a história do Silvio Santos. O Né? rapaz que começou do nada, Do nada. canetinha na rua. Sim. E quantos que tem igual a ele? Nossa. Né? Nós temos aí a história do Luciano Hang, começou do nada. Eu tenho na família, né? Meu avô veio da Síria com 16 anos, na época, eu vou contar um pouco da minha história, Sim. pessoal de casa. Eu tenho muito orgulho da minha origem, dos meus avós, dos meus bisavós. Meu avô veio da Síria com 16 anos, fugido, veio dentro do navio. Mentiu que tinha 18, né? Naquela época falava, Sim. tenho tanto, sabe? Sim. Sim. Tava feito. Chegou aqui, falava, porque a Síria tinha sido ocupada pela França, já tinha sido ocupada pela Inglaterra, então ele falava o inglês, falava um pouco do francês, e o português parecido, né? Porque com o árabe não tem nada a ver. Foi trabalhar de mascate, comprava guarda-chuva da fábrica, vendia guarda-chuva na feira, e assim foi, né? E assim foi evoluindo. Minha avó veio para casar, se conheceram aqui. Olha que loucura isso, né? Tu viu o que Que loucura. A gente pensa que isso é coisa que acontece só em livrinho de história. Mas não, mandaram a noiva para ele aqui, se conheceram aqui, tiveram 3 filhos. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos de idade. E construiu tudo que ele construiu, né? Com muito suor, com muito sacrifício, com muito trabalho. E um menino de 12 anos nunca teve tempo para ficar depressivo. Não, nem podia, né? Imagina. Né? Para ficar nos cantos e, ai, meu Deus, minha vida, né? Eu entendo que a depressão é uma doença gravíssima, seríssima, silenciosa, Sim. né? E que leva mesmo ao Isso mesmo. suicídio. Mas o que leva à depressão? É isso aí, essa é a grande questão. É o ócio. É isso aí a grande questão. A Brasil Paralelo, não sei se tu já ouviu isso, eu sou assinante. Ela produziu um primeiro filme agora, que é Oficina do Diabo. Que é mente ociosa. que mostra como o diabo ele trabalha, sabe, nas pequenas. Isso aqui que eu estava falando da esquerda é o diabo, sabe, assim, no sentido de pegar os detalhezinhos, se aproveitar da situação. aquele momento em que tu não estás pensando nada. A fragilidade do outro, né? E como tu falasse, tu pega os nossos antepassados, eles não tinham tempo para isso. Não. Tinha que acordar às 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. Carpir, ou ir lá tirar leite da vaca, então não dava tempo. Né? Pergunta, eram tristes? Não eram? Tinha as dificuldades? Podiam até se sentirem felizes em alguns momentos por não terem aquilo que eles gostariam de ter. Mas viviam bem, né? Sim. Constituíam família. Quando se juntava a família toda, você é descendente de italiano, você sabe que gosta de festa, né? Juntava a família toda, era uma festança, nem lembrava que tinha dívida, que tinha conta para pagar. Sim, e essas polêmicas que eles criam, né, como a gente está falando aqui do caso ali de Pomerode, perde a essência do Brasil. Exemplo assim, tu pegas o meu caso, quer ver? Por parte de pai, eu sou italiano. Por parte de mãe também, quando a avó materna, eu sou italiano. Tanto que eu tenho dupla cidadania. Agora, por parte de mãe, o meu avô materno é negro. Sim. Então, olha a miscigenação. Sabe? É isso que eu falo. Olha que bacana isso. Aí eu te pergunto, qual das duas é melhor? Nenhuma. As duas se completam. São raras. Agora, tu já pensou se começar a criar polêmica? Ah, porque aqui é isso. Não, isso tá, mas afinal eu sou o quê? Então, e a sua mãe é que é filha de negro com italiano? Isso, com um negro com uma italiana. Isso, então, e o meu pai era filho italiano. Poderia ser, na época que ela nasceu, ela poderia ser chamada de mulata. Hoje isso, não pode mais. Já não pode mais, entendeu? Então pergunta assim, a gente eu tem... Escola Aí tu pergunta, a gente tem alguma... Opa, vou arrancar esse treco aí. Eu aprendi na escola que existia o mulato, o cafuso, o mameluco, não tem mais isso. Não, agora não tem que cuidar com o que fala, né? Não pode falar? Não é que tem que cuidar. Hoje a gente tem que cuidar. Então assim, ó, então... Então tu imaginas assim, ó, e é isso, não é isso que não é bonito do ser humano? Mas é lógico, é diferente. Não é essa miscigenação, não é essa... Mas o que é bonito na gente? Por que nós somos chamados indivíduos? Claro. É essa somatória de cultura.
sabe o que me assusta? Nós vamos fazer um breakzinho já. Uhum. Mas antes disso, eu quero deixar aí para vocês um questionamento. Se vocês já leram, tiveram oportunidade de ler, de ver o filme, de ouvir falar do Admirável Mundo Novo, ou do 1984 do Orwell, procurem. Deem para os seus filhos ler. O Ministério da Verdade. Um Deus assustador, né? A nova língua. É isso aí. E nós estamos vivenciando. Estamos vivenciando isso. É assustador. Nós vamos fazer uma pausinha para poder falar em off um pouquinho mal da vida dos outros. Brinquedo. Vamos fazer uma pausinha para tomar uma aguinha. Já já a gente volta. E antes de eu parar, eu quero agradecer ao Felipe por essa make linda que ele me fez, ao Fred, meu amigo querido do Fred Beauty. Ele conseguiu até prolongar meus cabelos, fez um coquinho de doce. Muito obrigada, meus amores, vocês são maravilhosos. Um beijo grande no coração de vocês. A gente volta já. Pessoal, o nosso amigo Danilo Visconti. Vou contar um pouquinho para vocês, nós já falamos, eu falei para ele que nós estamos conversando de trás para frente, que eu falei que eu ia esmiuçar a vida dele, então eu tinha que começar com o Danilo criança. Não, eu comecei com o Danilo já candidato a prefeito. Agora vou buscar o Danilo criança para chegar até o Danilo candidato a prefeito na última eleição. Danilo, como é que foi a tua infância? Você é natural de Brusque? Natural de Brusque. Seus pais também? O pai também, a mãe também. E aí, como é que foi? Eu sei que você mora no São Luís, né? Aqui no São Luís, em Brusque. Gente, o pessoal que não é de Brusque, que está assistindo a gente, é um bairro extremamente familiar. E acredito que na tua infância era um local mais da tua família mesmo, né? Porque a tua rua também tem teu nome, né? Tem o nome do meu avô, Luiz. Tem teu sobrenome. Isso. E aí o que acontece? Quer ver, Rosana? É aquilo que nós estávamos falando ali. A minha infância, ela vem nessa infância dessa geração antiga, né? Então, assim, a gente era de jogar futebol. Ai, que gostoso. Futebol na rua descalço. Né? Então a gente quebrava o vidro da janela do vizinho, aí jogava taco, jogava, sabe? Aí brincava de polícia e ladrão lá. Aí tinha as vizinhas, porque ali é como se fosse um beco, né? Sim. Então os vizinhos se reuniam, os filhos. Cadeira na calçada. Ficava, domingo à noite, né? A gente andava de bicicleta. Queimada, sim, uma vez eu fui frear a bicicleta, faltou freio, perdi as 2 solas do pé. Assim, sabe? Era coisa de criança que bota aí de 7, 8 anos. Moleque tinha era disso, isso, né? Era isso. Então, assim, eu cresci nisso, né, nesse ambiente. Então, assim, a gente aí fazia jogos de contra rua, né? Então, a rua daqui jogava contra a rua de lá, fazia campeonato de futebol, se reunia, nós mesmos que organizávamos campeonato. Então, ali de perto tinha um tiro de guerra, né? Sim. Então, ali tinha um campo de futebol, ali um campo de futebol de areia e um campo de futebol de grama. Nós jogávamos ali, sabe? Então, assim, a gente teve contato com isso. Né? Bom poder ser criança, né? Meu Deus. E não tinha isso aqui, não tinha o celular. Não. Então isso aqui era artigo de luxo para quem tinha. Você também era dos moleques que... Moleque, gente, porque eu sou paulista, tá? Eu sei que moleque é ofensivo, porque eu sou, né? Não é moleque no sentido de molecagem, é moleque no sentido de guri pequeno. Você era daqueles também que dormia... Mãe, não tô sujo. Sim, claro. Era assim mesmo, era assim. Dormia sujo, acordava sim, é isso mesmo. Era assim mesmo, era assim. E a gente foi criado dessa maneira. Né? Então, e aí é como tu falasse... Chegava tão exausto que não queria ir pro chuveiro, né? Não, com certeza. Isso era luxo. Mas por quê? Porque a gente... Coisa boa poder ter essa infância, isso aí. Né, Danilo? E assim, andava descalço, o tempo todo descalço. O tempo todo descalço. Era não dia quente, dia... Não. E essa era o tempo do metiolate, que ardia que nem... Aquele que ardiava, porque aquele era com iodo. Aquele era danado, né? Esse aí assopra. Então você assim... tá rindo, Matheus? Você não pegou aquele metiolate. É pra chorar, rapaz. Ficava bom só de olhar pro bichinho, né? Mas era assim, então, médico também... Era aquele médico, o médico da família que não tinha computador, não tinha nada. O diagnóstico era dado assim mesmo, olhando, tocando na ferida e então.
E assim, curava, né? não curava. Então, era a base de erva também, botava umas folhas por cima, estava tudo certo. Né? Então, eu fui criado nessa experiência. Gostosa, né? De poder ter infância para relembrar, né? Sim, é isso que hoje eu vejo que às vezes falta para essa geração que está crescendo. Você teve fase de bailinho? Tivemos fase. Só que eu fui muito pouco tempo, né? Porque eu já tô, e eu já tô casado há mais de 10 anos, já tô com a Camila há mais de, de 15 anos, 16 anos. Mas a Camila não dança? Ah, não, sim, mas tu tá pensando em baderna. Ah, não. Só que não, Rosana, assim, a gente sempre foi muito caseiro, eu e a Camila, assim, sabe? A gente muito reservado, muito em casa, então a gente gosta de fazer as coisas em casa, né? Então, legal, nós temos isso, nós temos assim, temos 3 crianças, né? O Vincenzo, o Vincenzo que tem 7 anos, a Maria Tereza que tem 5 agora vai fazer, e a Caterina Maria que vai fazer 2 anos esse ano. Catarina. Eu é Caterina. A minha é Catá. Isso. Então, assim, a gente gosta de curtir com eles, sabe? Fim de semana, pra mim, assim, é com eles. Passa tão depressa, né? E tem que, e sabe, e é legal, assim, né? A gente, porque, e eu tento passar pra eles, sabe, Rosana, essa educação que a gente teve, que é essa educação do não ter o mimimi, sabe? Então, é isso que eu tento passar pra eles. O exemplo, o Vincenzo, um menino de 7 anos. Ele dá mãe, dá beijinho. Isso. Então, assim, claro, ele vai ter um momento que ele vai chorar, mas eu já pego, já levanto, vamos, cara, vamos pra frente. Entendeu? Por quê? Porque eu quero passar isso pra eles. Porque a vida não é fácil. Pra ninguém, sabe? Não adianta a gente tornar a vida fácil pros filhos, porque... É ilusão, é ilusão. Né? Aí voltamos àquela motivação da depressão, né? Eu não estou julgando ninguém, Sim, não sou psicóloga também, acho que cada um tem que respirar seu filho do jeito que quer e bem entende. Mas, assim, o não é necessário, né? Então, a criança passa uma infância inteira não ouvindo o não. Quando chega na fase adulta e tem um não da vida, é a depressão. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí? É isso aí que acontece. E hoje em dia, como tu falasse ali anteriormente, né? Tu tem que cuidar como é que tu vai dar uma bronca no filho hoje. Não pode nem brigar com o filho. Não pode. Entendeu? Então, assim... Só que nós somos, como eu digo, cultura italiana. Então, vem, né? O italiano tem esse... Dá-lhe uma porrada! Né? Tô ensinando eles a ser vascaínos. Ai, coitado. Porque também não é fácil ser vascaíno. Demais aí. Mas, então, eu era dessa geração, sabe? Parava tudo pra assistir o jogo do Vasco, andava com a camisa do Vasco o dia todinho, né? Então, assim, era isso. Andava sozinha a camisa, né? Andava sozinha. Eu soltava ela e já ia lá pro tiro de guerra. Então, e a gente aprendeu assim. E era feliz, né, Danilo? Meu Deus. Sabe, as bicicletas, tudo que estourava o pedal, aí caía a corrente, aí nós mesmo que arrumava. Eu tô visualizando o Danilo criança, claro. Com meus filhos pequenos. Era isso. Virava a bicicleta ao contrário, Fazia, nós mesmos fazíamos. Sim, e no lado da minha casa ali tem Porque eu resido hoje, eu tive essa graça... eu tive essa graça que Deus nos deu de eu continuar morando onde eu nasci. Então, isso para mim é excepcional. Por quê? Porque eu vejo os meus filhos no mesmo ambiente que eu também cresci, sabe? Infelizmente, numa época em que não pode ir pra rua jogar bola. Nada, não pode. Porque o movimento de carros é maior. Rosana, eu tinha, só pra tu teres uma noção, eu acho que era, 12 anos? 12 para 13 anos. Eu e um amigo meu pegamos a bicicleta, nós fomos do bairro São Luís a Madre Paulina, na época, de bicicleta, pra comprar queijo. Sério? Verdade. E aí quando voltou ali naquela subida daquela... Isso, onde hoje é a UPA ali, né? O presídio. Estourou o pneu. Isso, furou o pneu da minha bicicleta, o pneu da frente. Não, vim empurrando nada. Eu tinha 2 opções. Ou eu vinha de pé, mas aí tava ficando noite, né? Ou o que eu fiz? Joguei o corpo para trás, levantei um pouco a roda e vim. E vem na roda de trás, vim vindo. Aquele morro louco. Aquele morro. E aí, ao final lá, passou E tua mãe rezando o terço. Não, ela nem sabe, assim, não, é isso que eu digo pra ti, não tinha essa preocupação. É verdade, porque... Sabe? Não tinha. Nós não tínhamos... Até tinha, mas não era... Era diferente. Tão permitida. Isso. Essa promiscuidade, essa pedofilia, essa maldade com criança, como a gente está vendo ultimamente. Sim, é isso. Não, tinha, mas é porque não tinha divulgação, não, gente. Não, e pra tu veres, quando eu cheguei lá embaixo, eu tava eu e um amigo meu, passou um carro, agora eu não lembro se era uma Saveiro, acho que era uma Saveiro,
nós botamos, o cara parou o carro, nós botamos as bicicletas atrás da Saveiro, ele deu uma carona até... Hoje? Não, hoje não tem condição. Eu não mais para casa pelo menos vivo, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que também em razão dessa segurança que se tinha, também não tinha essas maldades, e também eu acho que dava a chance, talvez, da gente crescer amadurecido, né? Danilo, eu não sei se a maldade não existe, porque a maldade existe desde o começo do mundo, Sim. né? Mas eu não sei, eu acho que os valores, Sim. é aí que eu volto, Sim. aos valores familiares, aos fundamentos. Sim. Hoje, ao medo, não digo medo no sentido ruim da palavra, mas ao medo de cometer um pecado, porque existia uma fé, existia uma religiosidade, hoje não tem mais. Perdeu, né? E isso é uma pena, sabe? Porque o pessoal critica muito a religião, e eu sou um defensor da religião, que é justamente porque a religião, ela te dá esse senso de moralidade. Volta isso à política. Então, para tu ver como é importante a política na vida do cidadão. Dentro da família. E eu não estou falando, Rosana, de política partidária. Não. É política social, é política mesmo. Não é politicagem, gente, é política. E política a gente vive dentro de casa diariamente. Eu mando, você obedece. E aí tu vê, aí quando surgem algumas figuras, vamos dizer, como é o caso do Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, a Meloni na Itália, são figuras que... O Milei na Argentina, são figuras que falam o básico, pode ver. Eles não falam nada daquilo que nós não aprendemos. Nós não vivemos, né? Só que hoje eu acho que a sociedade ela tá tão assim admirada, espantada, que alguns botam esse cara como deuses, outros como os demônios. Mas, gente, eles só são seres humanos igual a nós que estão falando o que nós estamos falando. Exatamente. Eu vejo o Bolsonaro assim, gente. Veja bem, o pessoal fala, você é bolsonarista. Não, eu não sou. Eu vejo o Bolsonaro como se ele fosse realmente a tábua de salvação daquele momento. É isso aí. Né? É isso aí. E vamos ser bem claros. Nós não temos políticos de estimação. Não. Como nós vimos o Paulo Êssel aqui como tábua de salvação num momento naquela político. Sim. Não foi? Sim, foi assim. 2008 foi assim. Então, só que... Como o Lula foi em 2002? Exatamente. São pessoas, gente. Sim. São pessoas com seus defeitos, com suas qualidades, né? A serviço, voltamos ao servidor, né? A serviço da população. Quando esse serviço se desvia, se perde, já não serve mais para o povo. Sim. Não estou falando de Bolsonaro, não especificamente, ou de Lula. Eu estou falando num contexto geral. Sim. Nós tivemos muitos coronéis por aí que se aproveitaram, né? Do serviço. E o grande medo que eu tenho hoje o grande medo que eu tenho na sociedade hoje, Rosana, é justamente que a sociedade ela está tão fragilizada que pode vir qualquer aproveitador, seja de direita, seja de esquerda. Entendeu? Então, assim... na pele do cordeiro. Isso. Então, a gente vê hoje como a sociedade ela está sendo conduzida, ela muda de opinião em coisa de 5, 6 minutos. Tu vê que hoje o ser humano parece que ele não tem uma formação intelectual para defender princípios. Não parece, não tem. Muda-se de entendimento. Como tu falasse, a pessoa pode se achar um gato, pode se achar uma galinha, um cachorro, o que quiser. Mas porque ela não se acha nada, né? Isso. Aí, no fim das contas, a grande questão é, e a hora que se encontrar? Como é que vai ser? Se não se gostar. Entendeu? Então, assim, não importa se tu é homem, se tu é mulher, não importa isso aí. Tu tem que se gostar e tu tens que se aceitar e se respeitar e respeitar o próximo também. Porque sabe? assim, ó, eu não sou obrigada, gente, me desculpem, se pode mandar e-mail para mim, e-mail não existe mais isso, né? What? Não, o zap para mim, me xingando se quiser, não me incomodo. Dizendo, Rosana, eu não gostei do que você falou, perfeito. Opinião é o direito de cada um. Sim. Nós ainda temos o direito de opinar, mais ou menos. Né? Mas assim, ó, eu não sou obrigada a assistir um casal homossexual se agarrando na minha frente. Como também não sou obrigada a ver o casal heterossexual se agarrando na minha frente. Sim. A questão não é a sexualidade, é o agarramento. É o respeito. Claro. É isso. Se ele é homo, se ele é hétero, se ele é trans, se ele é sei lá eu que, pan, sei lá eu o que ele quer ser. Dentro de 4 paredes, não é problema meu. Sim.
Agora, eu não sou obrigada a assistir só. Não, da mesma forma, exemplo, vídeos. A gente não é obrigado a ficar assistindo vídeos obscenos e... Não importa se o que é, né? A gente não é obrigado a assistir, então... E assim... Pra que tem controle remoto? Criar controle remoto não foi pra isso, pra você não ter que levantar da poltrona? Não, e o problema é que a gente está chegando a um ponto que tu não pode mais mudar o canal. Aconteceu um caso, acho que foi com a... que é o nome daquela cantora, Cláudia Leite, né? Que ela tinha uma música, se eu não estou enganado, e a música ela falava uma expressão, agora não me lembro qual era a expressão que ela falava, que remetia, eu acho que a Iemanjá. Só que no decorrer da vida dela, ela se converteu ao cristianismo. Ai, não podia mais cantar. Não, aí o que ela fez? Ela, quando cantou essa música num show, acho que foi, ela mudou o termo, acho que Iemanjá para Yeshua, né? Processaram ela por discriminação religiosa. Assim, uma gente... Misericórdia, Senhor, é muito radicalismo. Eu fico imaginando assim, hoje tu não pode mais se converter. Porque você não pode declarar o que você... Não pode mais. Sabe, então... Porque tudo está errado. Tudo. Aí eu pergunto, gente... Eu vejo músicas de carnaval de 1950, 1930, sim. Não é minha época, tá, gente? Mas, nega do cabelo duro. Sim. Deus livre. Sim. Não pode cantar mais. Sim. Cabeleira do Zezé. Não pode cantar. Não pode, sim. Né? Não, e assim, ó, e tu vê, cara, e nós conservadores, Rosana, tu vê assim, ó, cara, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho parentes que são homossexuais, cara, eu tô nem aí. Não é um problema não é problema meu. Entendeu? O que o cara gosta de fazer entre quatro paredes é um problema. Não sei, tu torce pra que time? Eu sou santista. Santista, eu sou vascaíno. O problema é teu ser santista, o problema é meu ser vascaíno. Não, a gente pode fazer o quê? Ainda rir junto. Mas é isso, sabe? Que eu digo. Por que eu posso ser de direita, você sim. de esquerda, e a gente não pode... Agora tu pensa que mundo chato seria se todo mundo tivesse que ser santista. Entendeu? Já pensou? Alfa, os beta. Não ia ser chato? Se todo mundo tem que ser santista, ou todo mundo tem que ser vascaíno, ou tudo... Deixaríamos de ser individuais. Sim. Ou porque tu tens que ter mais direito do que eu, porque tu és santista. Ou eu tenho mais direito do que tu, porque... mas eu tive Roberto Dinamite. Mas, né? Então por que eu tenho que ter mais direito por ser vascaíno? Sabe? Então, assim, eu tenho que ser respeitado por ser vascaíno, você por ser santista, mas cada um com as suas... né? Que as cidades empalaram o rapaz. Gente, mas isso você viu que barbaridade? Sim. Isso não é torcedor. Não, e tu vê, hoje a sociedade tá tão chata que tu vê o Neymar, só porque ele tem posições mais à direita, né? Fez, acho que, campanha pro Bolsonaro, a mídia massacra o futebol dele. Mas todo mundo sabe que ele é um baita jogador. Fala do Tobinha da Anitta. Pois Por quê? Porque ela fez campanha pra esquerda. Justamente. Aí ela pode fazer tatuagem e mostrar o toba. Aí o Neymar, coitado... Desculpa, viu, gente, mas não dá pra segurar essa. Sim, aí o Neymar, coitado, que é um baita de um jogador, É meio... Sim, mas... Eu conheço o Neymar, mas sim. ele é meio estranho. Não, mas é um baita, né? É um baita de... E a mídia critica, e a mídia critica o Neymar, joga pra caramba. Não pelo que o Neymar joga ou deixa de jogar, mas critica o Neymar porque sabe que o Neymar é ligado à direita, porque fez campanha pro Bolsonaro, porque aparece... Parabéns, viu, Neymar Júnior? Hoje pro Morro de Santa Terezinha, hein? Tá morando bem, garoto. Então tu vê, sabe? Então tu vê, cara, que loucura isso que a gente tá vivendo. Nós fomos a geração do Senna, da geração do Piquet. Olha o Piquet. Fittipaldi, gente, olha o que era. Isso era, sabe? Então, hoje o Piquet seria destroçado, como foi? Sim. O Senna, eu acho que seria destroçado pela esquerda. Acredito. Sim, o Senna... Porque ele tinha uma posição familiar, sim. ele era muito conservador. Está sendo destroçado. Sim, sim. Mídia, pois é. Tiraram uma parte da vida dele que foi tão importante. Justamente. Então tu vê, isso é a cultura do cancelamento, sabe? Então, até onde que isso é bom? Aí que vem a grande questão. Não, eu acho péssimo, porque a verdade, da minha opinião, né, da minha humilde opinião, porque agora a gente tem que colocar essa frase sempre. Sim. Na minha opinião, sim. né, tu tens o direito de conhecer a verdade, independente de qual seja ela. Claro. Né? Se o fulano foi maravilhoso, foi bom, foi isso, foi aquilo, mas foi contra o sistema, se ele foi péssimo, ele foi a favor ou foi contra o sistema, não importa. O importante é que a verdade seja dita. E depois, assim, hoje o grande problema que eu vejo, sabe, Rosana, é rótulos que eles criam. Muito. Só que isso não é o mal só da esquerda, é o mal da direita também. Exemplo assim, se eu chegar pra ti agora e dizer assim, existe pobreza no mundo. Comunista.
O Danilo é comunista porque ele falou que existe pobreza. Gente, mas não existe. É só não ser cego. Existe empresário que explora o trabalhador. É comunista, mas não existe. Existe empresário que sonega, mas não existe. Não, tem entendeu? Aqueles que só negam. Né? Só negam, entendeu? Então, assim, sabe, hoje eu acho que falar o óbvio virou rótulo. Agora, se eu falo assim, se eu falo assim, olha, eu sou a favor da família fascista. Eu sou a favor... Não, porque a minha mulher... Eu prefiro que a minha mulher fique em casa do que vá trabalhar. Misógino. Sabe? Hoje tu não pode mais falar mais nada. Aí tu tens que olhar hoje para o mundo. Eu não quero pegar essa feminista que inventou que mulher tinha que trabalhar e sustentar a família, arrebentar a cara dela. Eu queria ser conteúdo e manteúda sustentada dentro de casa. Mas então assim, sabe? Então, Rosana, e nós conservadores, que eu sempre bato nessa tecla, a gente é sempre mal compreendido nesse aspecto. Porque nos botaram o rótulo de conservadores, nós não somos conservadores. E o detalhe... Nós somos pessoas comuns. E sabe qual é o grande detalhe que mais assim me entristece? É quando tu pegas um homossexual com uma camisa do Che Guevara. Ai, dá uma dó, né? Porque ele não sabe o que ele está fazendo. Não sabe quem foi. Só quando tu pegas um homossexual e, tipo assim, faz campanha pro PT, do socialismo. Cara... vai buscar história para ver se esses caras chegarem de fato ao poder como querem, o que vai acontecer. Entendeu? É como eu te digo assim, pegas um cristão radical, qual é o mal que esse cara faz para a sociedade? Nenhum. Vai pregar caridade, vai pregar amor, vai pregar respeito. Isso é um cristão. Isso é um cristão radical. Agora tu pega um comunista radical para tu ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, assim, infelizmente hoje... Assim, olha, eu vou te colocar... Que é o que tu falou do livro de 1984. A pessoa defende coisas contraditórias. Defende o que não conhece. Conhece, isso mesmo. Falta de conhecimento. Isso mesmo. Por quê? Porque a verdade está oculta, Danilo. Justamente. Não se mostra a história como ela é. Se mostra a história que se quer contar. Sim. Esse é o grande... Gente, um conservador no poder vai respeitar a liberdade de cada um. Eu acredito. Um conservador no poder, ele não tá nem aí pro teu pensamento de se tu gosta da parede azul ou amarela. Isso é problema teu. Mas tu tens o direito de pensar. Agora, se tu pegas alguém que tem uma visão ditatorial, acabou-se. Como ele, ponto. Se tu acabou-se. não é a favor dele, tu é contra ele. Aí, entendeu? Aí, tu tem que cuidar, né? A cabeça de ovo dentro da Sim. Mas é. E eu digo mais uma coisa pra ti. Tu sabes qual é o grande mal disso tudo? Aí que vem onde a pessoa também não imagina. O bolso. Para um país ser desenvolvido, uma sociedade ser desenvolvida, a primeira coisa que tem que ter chama-se liberdade de expressão. Exatamente. Tu pode faz um levantamento de todos os países que não têm liberdade de expressão para tu ver como é que é a economia desses países. É miséria. Pega os países que têm liberdade de expressão e tu vê como é que é o desenvolvimento econômico desses países. Entendeu? E isso o povo não enxerga. Sabe? Então, quando eu estou te cerceando o direito de liberdade de expressão, eu não estou só tirando o teu direito de liberdade de expressão, eu estou acabando com a economia. Estou tirando o teu direito de pensar. Isso. Que é mais grave. E aí como tu não podes pensar, tu não podes empreender, tu não podes criar emprego, tu não podes desenvolver. Entendeu? Porque quem é que vai crescer dentro de um ambiente fechado e totalmente restrito? Não tem. É que nem pé de japonês, não cresce porque amarra quando é pequeno. Nós vamos fazer um break, é isso, Matheus? Ou tá no fim do nosso programa? Acabou! Não acredito! Danilo, nós temos muito para conversar aí. Mas eu vou retornar, pode. Né? Eu vou no teu. Olha a sim. Olha só. Para quem não sabe, né, a gente não falou sobre nós não falamos sobre o Danilo, né? Falando da vida dos outros, não falando da nossa. Rosana, eu estou hoje com um podcast, é o Bate-Papo com Danilo Visconti. Ele começou faz uns 1 ano e meio atrás. Né? Estamos aí com 7.200 inscritos no canal. Parabéns. Então, assim, o que eu faço num programa, sabe, é tentar botar em prática isso aqui, que é deixar sabe, o Padre Léo tem um livro, que é Rastro de Deus, se eu não sou enganado, algo assim, que ele fala muito, sabe, que a gente passa na vida e tem que deixar rastros. Exato. Né? Então, assim, o que eu quero... jogando sementinha, né? Isso. E deixar rastros para deixar a marca. Porque quando a gente tem um senso de eternidade, né, a gente sabe que tudo que a gente faz fica gravado na eternidade. Então esse podcast que eu fiz, Rosana, que a gente está montando, está desenvolvendo ele, é justamente para que as pessoas que fizeram alguma coisa deixem registrado. Então daqui a 10, 15, 20, 30, 50 anos, vamos buscar um assunto de Brusque sobre, sei lá, estava na semana passada o presidente da AMP, sobre a AMP e tal. Vai achar lá o Mauro Scheinin falando sobre os projetos dele. Sabe? E eu tô levando pessoas de tudo quanto é tipo, religioso, músico, empresário. Perfeito. Por quê? Porque eu quero deixar essa marca, porque deixar são registrado. Pessoas que fazem bem as coisas
Porque a história não pode se apagar. Não. E uma grande arma que a esquerda tem para você de casa cuidar é a história. A esteira, ela apaga a história. Né? O livro de 1984 narra muito bem isso, o Ministério da Verdade, onde se apagava a história. Para vocês de casa, procurem ler. Ler. É isso aí. Ou 1984 ou Admirável Mundo Novo, que vocês vão ver quanta familiaridade com o que a gente Sim, e a minha função no podcast é não deixar apagar a história da cidade. Isso. Porque eu sei que a cidade está crescendo, nós estamos crescendo em um ritmo de 8% ao ano. Isso é muito bom, porque está vindo cultura nova, a gente está crescendo, está amadurecendo, está vindo trabalho, está empreendendo, a cidade está evoluindo. Só que ao mesmo tempo, ela perde-se um pouco da história. E eu quero trazer e reservar essa história também para Brusque. Para que a pessoa que vem daqui a 30 anos, vai dizer, olha, Brusque era assim, pô, que legal que era essa cidade. O povo que não tem história, não tem memória. E é isso que a esquerda quer. Aí é fácil de tu controlar. Então o podcast é para isso. Né? E é um hobby que eu tenho, é uma coisa que eu gosto de conversar, bater papo, pensar política, isso, né? E estamos aí, né? Vamos para frente. E eu, como sou metida e atrevida, já me convidei, né? Não, mas vai ser muito bem recebida e vamos... Mas eu estou sendo muito bem recebida. Para quem não sabe, eu estou estreando hoje esse podcast aqui, a convite do meu amigo Danilo, né? Porque esse espaço é dele. Esse cantinho aqui foi ele quem montou, quem construiu para poder levar informação, né? Isso. E quando eu fui convidá-lo para participar, para me ajudar num podcast que eu já venho namorando já desde antes da pandemia, porque eu achei que era um formato interessante, né? Principalmente para quando nós passamos aquela fase de não poder estar em estúdio com mais pessoas. Sim, sim. Vim conversar com o Danilo e ele, por que você não faz lá no meu espaço? Aí eu, que eu sou boba nem nada, né? Já aproveitei a carona e agora já estou me convidando para ir no programa dele. Não, mas vamos lá, que vai ser legal. Querido, é um prazer imenso sempre conversar com você. Rosana, tu sabe da mesma forma, o carinho. A gente ficou um tempão aí sem se falar não, porque nós estávamos, mas é em razão da tua correria, da minha correria. Só que tu vê, Deus, ele coloca as pessoas no caminho da gente quando a gente menos espera, né? As pedras rolam e então, se encontram, né? Então, assim, tu sabes o carinho que eu tenho por ti, pelo Rios, pela, né? Eu também, por Meu ti, Deus. né? Com esse menino. Sim. Então, e hoje aí o pai de família... Mais velho, cabelo branco já. Mais forte, né? Um pouco mais forte. Mais gordinho. Tem que cuidar, porque senão, gordofobia. Mas a vida de casado é boa, porque senão não engordava. Ah, com certeza. Não, eu gosto e... Né? Camila cozinha bem? Mas eu cozinho mais. Eu sou mais de fazer a comida em casa, mas é eu. Pessoal, queridos, muito obrigada por vocês me aguentarem essa uma hora aqui. Muito obrigada, Danilo, por você também trazer tanta informação bacana pra gente, né? A gente poder levar pro pessoal de casa um pouquinho do teu conhecimento. E prometo para vocês que nós vamos ter muito, mas muito assunto com muito conteúdo bacana. E não falar assim, a Rosana vai falar só de política. Não, a Rosana vai falar de tudo. Só que vocês têm que entender que política faz parte da vida diária da gente. Não politicagem, a política. Eu aguardo vocês e, por favor, me siga. Um beijo grande no coração de todo mundo. Obrigadão, Danilo. Valeu, Rosana. Obrigadão aí pra você também.